Vou escrever o título aqui. Pronto. Vou esperar entrar o pessoal. Entrar o pessoal! Vou falar um pouquinho sobre a percepção de estar em segundo plano, que eu acredito que todo mundo já tenha tido em algum momento na vida. Mas foi um post que eu fiz, então eu vou gravar isso para subir esse vídeo depois no YouTube. Vamos lá, eu vou começar de qualquer maneira, quem for entrando aí vai dando um oi. E é isso. Bom, eu fiz um post há uns dias atrás falando sobre a sensação de estar em segundo plano. E isso veio por diversos motivos, tá? Eu já me senti em segundo plano em diversos tempos, enfim. Clientes já se sentiram em segundo plano e isso acabou coordenando uma entrada numa depressão ou acabou coordenando uma saída de um relacionamento, enfim. São agentes que acabaram mudando o status quo. E o fato da gente se sentir em segundo plano, para mim, hoje, mostra algumas coisas que a gente pode analisar, tá? São coisas que são relativamente simples, na verdade, e eu acredito que vale a pena a reflexão. Primeiro de tudo, o que eu espero do outro? O que eu espero da outra pessoa? Eu espero que aquela pessoa supra algo. E por que eu depositei aquela necessidade de ego, aquela confiança? Por que eu depositei aquela expectativa, aquela esperança na outra pessoa, quando na verdade eu poderia simplesmente desejar algo de maneira mais branda, que não fosse gerar uma expectativa, e essa expectativa talvez não me nortearia. Viver em segundo plano ainda diz respeito também à sua percepção em relação a você mesmo. Isso é uma coisa bastante peculiar, bastante particular minha. Por muito tempo eu me senti em segundo plano por diversas coisas e com diversas pessoas. E atualmente eu passo por pequenos estágios onde eu percebo que eu estou em segundo plano em algum momento, mas que eu volto para o primeiro plano. E aí, meus caros amigos, tem uma coisa muito importante. Quando eu percebo que eu estou em segundo plano, na verdade esse segundo plano sou eu comigo mesmo. Sou eu não entendendo que aquele segundo plano é uma relação íntima minha comigo mesmo. E, pasmem, a maior parte das pessoas também tem essa mesma percepção. Ou seja, de algum modo, durante o dia a dia, por mais que você medite, por mais que você se mantenha afastado de bons, de maus estímulos e etc., em algum momento você vai se pegar preso num loop de pensamento negativo. Isso eu acredito que seja inerente à própria vida. E quando você está nesse loop negativo, imediatamente você se joga num mar de dó, de piedade. Em algum momento você se joga. E aí vem aquela culpa. Por que fulano, ciclano, por que a empresa, por que qualquer coisa me joga em segundo plano, ou me dá o devido valor, por que eu fico esperando respostas? Quando na verdade você não precisa ligar. Na verdade, você pode tocar um grande de um foda-se para as outras pessoas. Essa é a real. E tocando isso, metendo esse louco, como a molecada hoje fala, você acaba entendendo que a sua unidade é muito mais importante do que absolutamente qualquer percepção externa de qualquer outra pessoa. As pessoas têm uma tendência grande, e aí são diversos aspectos que levam a isso, mas as pessoas têm uma tendência muito grande a se colocar em posição de vítima e de achar que elas estão no segundo plano, quando na verdade o plano que elas deveriam estar seria o plano das próprias vidas delas. Esse entender que eu sou mais precioso do que qualquer outro tipo de relação que venha a ter, isso é muito complicado. A gente vive numa sociedade onde, primeiro, bens de consumo são um fator diferencial para o seu sucesso. Bens de consumo são um fator preponderante para que você seja alguém.
Depois dos bens de consumo vem o ser. Eu sou tal coisa, eu sou tal coisa. E o fato de você ser algo ou ter um diploma não te faz melhor ou pior do que uma pessoa. Simplesmente te faz o que você é e tá tudo bem também se aceitar desse jeito. E quando você começa a se aceitar, surgem algumas coisas mágicas. E eu vou falar para vocês algumas delas. A primeira coisa é que você começa a se afastar mais das pessoas. E tá tudo bem também. Você se afasta um pouquinho mais porque você começa a entender os seus processos mentais, você começa a entender como você funciona. E o fato de você simplesmente entender como você funciona te coloca numa posição de liderança de você mesma. Ou seja, naquele momento você para de depender da opinião alheia, até para falar do seu peso, até para falar da cor do seu cabelo, ou no meu caso, da falta dele. Você começa a se conhecer mais, e quando você se conhece mais, a tendência é que você realmente se afaste. Uma outra tendência é que as pessoas comecem a te olhar com olhos estranhos porque você vai começar a fazer coisas que você não fazia, porque você se sentia preso, provavelmente num relacionamento ou numa relação qualquer. E quando eu digo relação, é tanto relação a dois, quanto relação de amizade, de trabalho, etc. A toxicidade existe em qualquer lugar. E aí você começa a fazer coisas malucas, sabe? Tipo, eu quero viajar sozinha, eu quero viajar sozinho. Eu tô a fim de fazer uma coisa que eu nunca fiz, o quê? Puta, vou, sei lá, no frango assado tomar café de manhã. Eu tô falando coisas hipotéticas, tá? Eu, por exemplo, gosto de ir no frango assado, sempre gostei. E de ir em algum lugar assim para tomar café preto mesmo. Tomar café preto e comer um espeto de frango, alguma coisa assim, enfim. E existe mais uma coisa, e essa talvez seja a coisa mais mágica de todo o processo de se autoconhecer. É que as pessoas vão notar isso. E você vai começar a funcionar como um pote de mel para mosquito e para abelha. As pessoas vão se aproximar de você cada vez mais. E elas não vão se aproximar de você por mal. Não. Elas vão se aproximar de você porque você consegue equilibrar elas. Porque de alguma maneira, o fato de você entender que o tal do segundo plano que te colocaram diz respeito a elas e não a você. O tal do segundo plano que te colocaram diz respeito às dores das pessoas e não às suas próprias dores. Isso é muito legal de ver, porque a gente começa a respeitar as pessoas, a gente começa a respeitar essa pluralidade de pessoas que existem, de sentimentos, de emoções e de aparelhos psíquicos, por que não? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa interpreta as informações de uma maneira. Então é bacana entender que quando a gente se coloca em segundo plano, a gente está entrando na onda do pensamento de uma outra pessoa que sofre de algum modo. A gente também está depositando confiança, a nossa felicidade na mão de outra pessoa, o que não pode acontecer. Acontece, mas não deveria. E eu não estou falando para você ser autossuficiente. Eu não estou falando para você ser sozinha, mas para você ser autossuficiente. Ao contrário, me desculpa. Se você for autossuficiente, você vai entender que a felicidade brota em você para que você divida com as pessoas. Você vai entender que o que está dentro de você é como o que está fora. E o que está acima é como o que está abaixo. E aí você entra numa vibração tão legal com você mesmo, que você começa a enxergar dentro de você todas as leis universais. Você começa a enxergar dentro de você as diferenças que você faz para o mundo simplesmente por sair dessa posição de estar no segundo plano e saber que tudo isso é mental. Tudo isso é mental, uma questão de gênero, tudo isso é mental. É uma questão do masculino e feminino que vive dentro da gente. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Eu queria falar basicamente isso para vocês, sobre a gente se autoculpar, sobre a gente se autoflagelar, entregando partes importantes das nossas vidas na mão de outras pessoas. E não quer dizer que elas mereçam ou não mereçam, quer dizer que você merece ser dona ou dono de você e não dar a rédea da sua vida na mão de outra pessoa. Senão outra pessoa vai fazer o que ela quiser e por mais que ela tenha boa intenção, ela nunca vai suprir as suas necessidades de modo algum e em tempo nenhum. Em tempo nenhum. E aí a gente vê uma época como essa agora de pandemia, que
rolam tantos divórcios e tanta informação chegando ao mesmo tempo. E eu acho que dá para entender. As pessoas não estão ficando presas num ciclo. Elas estão se livrando delas mesmas. Em algum momento, elas se livram delas mesmas para poder conhecer elas mesmas de novo. E quando elas conhecem elas mesmas de um modo livre, de um modo justo, elas se apaixonam. E aí talvez não tenha mais motivo para entregar a própria felicidade na mão de outra pessoa, né? Era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, ó, a galera que entrou. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu fui falando. E eu agradeço a cada um de vocês que está assistindo isso daqui. O Abner, o Elton, Nadson, Bruno, Zilda, Alcides, a Thaís Ferrari, a Márcia. Obrigado, gente. Quem tá aí tem alguma pergunta para me fazer? Pode ser do tema que eu falei agora também, se vocês viram essa pequena palestrinha. Ou pode ser de alguma coisa que vocês saibam que eu faço, terapia, hipnose. Se tiver alguma pergunta, façam. Eu gosto de trazer... Na verdade, assim, eu gosto de escrever sobre esses pontos que eu julgo um pouco mais filosóficos e mais introspectivos, mas escrever normalmente limita. Na verdade, me limita e me dá um ganho. Me limita porque eu não posso falar como eu falo com vocês e desenvolver um pensamento. Mas me dá um ganho que eu posso escrever o que eu quero. E, sinceramente, eu prefiro fazer os dois. Eu não prefiro eliminar nenhum. A gente trata de ser humano. E quando a gente trata de ser humano, eu acho que limitar qualquer área de conhecimento, qualquer coisa, falar, só funciona porque é científico, só funciona porque não é científico, isso é uma bobagem. A gente trata de gente e as pessoas são complexas. As pessoas são seres racionais e seres emocionais, então acho que por isso já basta a gente dizer que qualquer coisa é bem-vinda. Tem atendido muita gente com problemas no casamento, Gogo? Diálogos ou na parte de comunicação entre as pessoas? Sim, tenho sim. Ah, Carol aí também. Tenho atendido bastante gente. Na verdade, esse tempo agora de pandemia caiu bastante o movimento para mim, Elton. E eu não dei muita bola para isso porque eu estava estudando outras coisas. Mas a maior parte dos atendimentos são de ansiedade. E quando são atendimentos de casal, normalmente rola, e não é porque as pessoas querem, é que acaba acontecendo, mas normalmente rola abuso emocional, sabe? E por que rola? Ó, o barulho que tá fazendo é um porquinho, deixa eu pegar pra vocês verem, senão vocês acham que eu tô roncando. Aqui, ó. Não é porcucho? Dá pra puxar. Então, eu acho que eu falei em algum outro momento, se as pessoas se preocupassem com o modo como elas falam umas com as outras, eu acho que a gente nunca teria passado por uma guerra. Nunca. Porque a guerra trata de ego. Os soldados que estão na frente vestindo a camisa, eles estão lá porque eles obedecem ordem. Existe uma certa honra nisso. Mas os generais e as pessoas que comandam, talvez elas tenham um ego gigantesco, sabe? Sempre por trás de uma guerra tem um ego grande. E esse ego grande é inflado pela comunicação. Assim como casamentos terminam por falta de comunicação ou por um acerto de comunicação. Mas por comunicação. A comunicação entre o ser humano é uma dádiva, como também é uma desgraça. Eu vejo como uma dádiva porque a gente consegue expressar a emoção como os animais, ao nosso nível de entendimento, não conseguem. Mas o homem também inventa muita coisa, e por isso é uma desgraça, porque o homem filosofa muito. Isso também tem seu lado positivo e negativo, mas são coisas que fazem as pessoas se desligarem, sabe? A comunicação. Aquele pressuposto de que a pessoa, a responsabilidade do que eu falo, a responsabilidade do que a pessoa entende é minha, eu acho que é uma baita numa furada, porque eu acabo eliminando todos os fatores que deixam aquela pessoa viva. É como se simplesmente eu fosse responsável pelo que ela entende. Mas eu acho que é uma via de mão dupla. Eu sou responsável e a pessoa também é responsável. Eu sou responsável por transmitir informação de modo claro. E a pessoa é responsável por interpretar aquilo, mais a minha comunicação não verbal, mais o ensejo e etc. Né?
Neuzi Seneris. Boa noite. Você viu, Carol, que bonitinho? Esse é um dos 3 que eu tenho aqui. Eu tenho mais uma Shih Tzu e uma Bernese grandona, gigante, de quase 50 quilos. E aí, pessoal? Que mais? Eu respondi tua pergunta? Cada um no seu mapa. Quando a gente fala mapa, Abner, eu acho que a gente vai muito para os pressupostos da PNL e aí a gente acaba entrando numa coisa mais dura. Eu acho que falta um pouco de ternura nisso. O ser humano não é tão duro assim, sabe? Então eu diria cada um no seu pensamento. Não no mapa, na junção de todos os pensamentos, emoções e fatores que levaram você até aquilo, porque isso pra mim tem um approach meio pesado. Mas, de certo modo, sim, cada um no seu mapa, entendendo o mapa do outro, cada um na sua emoção, entendendo a emoção do outro. Eu acho que isso que é bonito. E a gente chora junto, e a gente dá risada junto, e é muito legal. Eu atendi a Carol esses dias, a gente deu um monte de risada junto, cara, e se emociona junto também. Eu acho tão legal isso, sabe? Isso é uma comunicação efetiva. Eu acho que isso é fantástico, sério. Isso é muito legal. E aí, gente, que massa. Como eu posso ajudar você hoje? Você que está aí e não me conhece, como eu posso te ajudar? Você tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Sobre o tema que eu estou trazendo? Mesmo sendo um tema filosófico, é óbvio, sempre surgem pontos de divergência que a gente pode conversar. Isso é bem saudável, ao meu ver. E aí, gente? E aí? Alguma pergunta? Alguma percepção diferente da minha, que também é bastante saudável para a gente poder juntar as coisas como se fosse um Lego? E aí, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado disso, dessa live que eu fiz. Eu vou fazer, dentro do tempo que eu achar que é necessário, eu vou fazer mais lives para trazer mais temas, para falar mais ainda sobre essas postagens que eu faço. E se você puder, se você achar que isso daqui, eu tô pedindo de coração, tá? Não é para fazer minha propaganda, é para tentar mudar um pouquinho o mundo. Ah, mas Gogo, você tá doando seu tempo. Cara, eu tô conversando com pessoas e eu faço isso com gosto. Eu não espero nada em troca. Se você achar que isso daqui ajuda alguma pessoa, isso tudo que eu falei pode ajudar alguma pessoa a se centrar, a sair desse loop de ansiedade, a entender essa coisa plural que a gente tem no mundo, compartilhe esse vídeo. Deixa o seu like aí depois, comenta pra mim embaixo e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Eu acho que se a gente puder levar mensagens legais para as pessoas, talvez o mundo fique um pouquinho melhor. Ele piora depois e fica melhor de novo, piora depois e fica melhor de novo. E eu acho que é isso. Eu desejo que vocês tenham uma ótima noite. Desejo que vocês tenham uma ótima noite de sábado. Se vocês forem comer pizza, comam e gritem meu nome. E é isso, gente.